Olá, eu sou a professora Nana Bispo, você está no canal Português das Gramáticas e o porquê do vídeo de hoje é que eu vou trazer para você o terceiro vídeo do nosso curso de Português Gramatical do Zero. E aí o nosso curso, como vocês já sabem, quem está acompanhando aí os vídeos, é baseado na gramática do Rocha Lima e no vídeo de hoje vamos estudar as consoantes. No último vídeo estudamos as vogais e hoje vamos estudar então as consoantes e ao final as semivogais. No último vídeo vimos que as vogais são aqueles fonemas que emitimos sem nenhuma obstrução do ar, como A, E, I, O, U. Já as consoantes, por sua vez, segundo o autor, são aqueles fonemas que emitimos com obstrução do ar. E aí, essa obstrução pode acontecer em várias partes da nossa cavidade bucal. Então, abre sua boca aí, pense um pouco nela, pense quais órgãos que compõem a sua boca, como os lábios, os dentes, tem o palato e por aí vai. Quase uma aula de biologia. Então, pensando na cavidade bucal, ao emitirmos esses sons, esses fonemas que são chamados de consoantes, essas consoantes podem acontecer em contato, obstruindo várias partes aí dos nossos órgãos que compõem a nossa boca, tá bom? Bem assim mesmo, bem articulando. Prepara a boca que hoje você vai usá-la bastante, tá bom? Então, após essa definição de consoante, o autor fala que para nós classificarmos as consoantes, nós temos que pensar em 5 aspectos. Então vamos lá, quais são esses? Aliás, 5 não, 4 aspectos. O primeiro é quanto ao tipo de obstáculo oposto à corrente de ar. O que é que seria isso? Essa consoante vai ser oclusiva, vai ser fricativa, vai ser lateral ou vibrante. Oclusiva tem a ver com o modo onde que esse ar vai ser obstruído ou não. Fricativa, os dois órgãos se friccionando ali mesmo, lateral é onde o ar vai passar, e vibrante é o modo como a língua, alguns órgãos aí, o órgão da nossa boca vai vibrar ao pronunciar essa consoante. A próxima característica é quanto à zona de articulação, ou seja, qual órgão vai ser utilizado? Os dois lábios? Dente e de repente o lábio? Língua e dente? Vai ser os alvéolos e por aí vai. E o nosso terceiro item é quanto à ação das cordas vocais. As nossas cordas vão vibrar ou não vão vibrar? E aí as nossas consoantes podem ser surdas ou sonoras. Por último, temos em relação à ressonância, se vamos utilizar a cavidade oral ou nasal. Então vamos lá, primeiro passo aí, vamos para a questão das oclusivas, que é aquela que há uma aproximação completa da passagem de dois órgãos impedindo a passagem de ar. Então a gente libera o ar do pulmão e em algum momento esse ar vai ser impedido de passar por alguns dos dois órgãos da nossa boca e depois esse ar vai se soltar com tudo e a gente vai soltar a consoante. Vamos observar. Analisem comigo, por exemplo, a consoante P, B, M. Olha como eu estou falando. P, B, M. Vocês acham que eu utilizei quais órgãos da minha boca? Pensem um pouquinho. Se você falou que eu utilizei os dois lábios, você tem razão. P, B, M. Então, observe que ao soltar o ar do meu pulmão, eu dou uma seguradinha com os dois lábios e só depois que eu solto. Então, a consoante acontece após eu soltar os dois lábios, ó. P, B, M. Então, por isso que ela é oclusiva. Então, essa que eu acabei de falar para vocês, P, B e M, vão ser chamadas de consoantes oclusiva, porque tem uma cortada, um impedimento da passagem de ar, e elas vão ser oclusivas bilabiais. Bi de dois, então dois lábios, que nós temos dois lábios. E aí esses lábios se comprimem e se juntam e depois eles soltam, então, P, B, M. E aí vamos agora então para a nossas próximas consoantes oclusivas também, que tem essa mesma característica de impedir um pouco a passagem de ar. As próximas são, vejam pronunciando, T, D, N, mais N em alguns contextos. Vamos lá. T, D, N. Vocês acham que eu utilizei quais órgãos da minha boca? Se você falou que eu utilizei a pontinha da língua
e os meus dentes da carga dentária superior, você está correto. Porque, ó, vejam, ó, T, D, N. Mas o N já já vocês vão ver como que ele acontece, em qual contexto, tá bom? Então, ó, aqui, ó, tão, dão, não. Observem de novo que a consoante só acontece após os dois órgãos se soltarem, né? Se desprenderem. Então, essas três consoantes T, D e N são oclusivas porque elas impedem a passagem de ar momentaneamente e elas vão ser linguodentais. E aí a dica é, as palavras são sugestivas. Podem observar aqui, bilabiais, dois lábios. Linguodentais, eu utilizo a ponta da língua e os dentes. Vamos para as próximas, ou a próxima, no caso, consoante, que também é oclusiva. E ela tem o nome de oclusiva palatal. Por que seria então palatal? Vamos observar este contexto, ó. Banho, pinho. Então, ó, esse NH, esse sonzinho NH, que inclusive é um dígrafo, ele vai ser chamado então de oclusiva palatal, porque a gente usa ali, ó, o dorso da língua e o palato. Você tem que estudar biologia, nós temos. É lá atrás, ó, banho, pinho, o dorso da língua e o palato lá atrás, tá bom? Vamos agora para o próximo tipo de consoante. Nós vimos agora as oclusivas que impedem um pouco a passagem de ar e depois solta e a gente libera a consoante. E agora vamos para as consoantes fricativas. Pensem em algo que fricciona, né? Quando a gente fala assim, ai, minha coxa está friccionando na outra. Realmente quando duas partes se friccionam entre si. Então, nas consoantes fricativas, nós vamos ter uma fricção ali entre dois órgãos. Mas essa fricção vai ser momentânea. Então, vamos lá. Há uma aproximação incompleta de dois órgãos, o que obriga a corrente de ar a comprimir-se a fim de passar pela fenda estreita que assim se forma. Então, na oclusiva, a gente viu que há o impedimento da passagem de ar, depois a gente libera esse ar e aí a gente solta a consoante. Na fricativa, a consoante vai acontecer mesmo com essa passagem de ar momentânea, mesmo dois órgãos se friccionando ali. Então vamos observar a primeira, e vai seguir de novo a mesma linha. Ela vai ser fricativa porque há uma aproximação rápida e ela vai ser, por exemplo, lábio dental. Se eu falo lábio dental, eu estou usando quais órgãos da minha boca? Lábio dental. Se você falou lábio e dente, você está certa ou certo. Então, ó, na consoante F, na consoante V, quais partes da minha boca que eu utilizo? F, V, eu utilizo então o lábio inferior e a parte superior do dente, né? Não é isso? Então, a carga dentária superior. Na palavra fala, vala, percebem que fala, vala, o FA, no caso a consoante F, vai acontecer mesmo eu estando aproximando o meu lábio inferior da minha arcada dentária superior. Fala, vala. Portanto, F e V são consoantes fricativas labiodentais. Vamos então agora aprender um pouco mais sobre outro tipo de consoante também fricativa. Vão ser as alveolares. Se você é esperto, você vai entender então que nas consoantes alveolares eu vou usar o alvéolo da minha boca. Então vamos lá. No caso, os alvéolos, né? Língua e alvéolos. Vamos lá. Ponta da língua com os alvéolos. Os alvéolos é essa parte aqui de trás, pertinho do nosso dente. É onde nosso dente praticamente tem a raiz aqui atrás, ó. Então vamos lá, ó. S, Z. Observe que a ponta da língua não vai estar ligada ao dente, vai estar ligada, na verdade, ao alvéolo aqui atrás, logo depois do dente. Então, ó, veja aqui, ó, S, Z, S, Z. Olhem as palavras. Cela, zela. Então, S e Z são fricativas alveolares. Vamos agora para o último tipo de consoante também fricativa. São as palatais, ou seja, vamos utilizar o nosso palato para pronunciar esses fonemas.
é sh, olha, sh e j. Então, o x e o j são consoantes fricativas palatais. Vejam, por exemplo, em chá, chá e já. Nós utilizamos o dorso da língua e o palato, tá bom? Agora vamos para outro tipo de consoante, que são as laterais. Vimos as oclusivas, que dá uma pressionada no ar e depois que a gente solta, as fricativas que a gente solta o fonema mesmo com dois órgãos friccionados. Agora temos as laterais. Na verdade, essas consoantes vão se soltar pelas laterais. Vamos observar. Há uma obstrução ali de ar, né? Há uma obstrução da corrente de ar, e aí essas consoantes se soltam pelas laterais. Vamos ver. L, L. Percebe que a nossa língua vai de encontro, ó, L. A ponta da língua vai de encontro à nossa parte lá atrás aqui do céu da boca, L. Mas aí a consoante sai pela lateral da nossa língua. Então vamos lá, ó. A outra é o LH em LHA. Então temos lapa, olha o L saindo pela lateral, lua, L saindo pela lateral. Depois temos malha, palha, saindo pela lateral também. Gente, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Enfim, mas vamos seguir. Agora vamos para as consoantes que são vibrantes. Ó, brantes. As consoantes vibrantes vão ter a língua fazendo essa vibração decorrente do contato intermitente dela com a zona da boca. Temos o R, como por exemplo em carro, e temos o R, esse som de R, como em carro. Percebam que nas duas opções nós vibramos a nossa língua, só que às vezes de um modo mais evidente, mais vibrante, e de outra forma, de outra vez, um modo menos vibrante. Então, ó, quando eu falo aqui, ó, as palavras era, carro, e aí depois eu falo reza, guerra ou sorte, carro e ferro. Agora vamos então para falar sobre a questão da ressonância, se vai ser surda, se vai ser ou sonora. Vamos lá. Pensem no P e pensem no B. P, B. Já falamos sobre eles lá atrás, que são bilabiais, mas agora a gente vai ver se essas consoantes são surdas ou se elas são sonoras. P, B. Eu vou pronunciar de novo. Eu quero que você, com o seu ouvido aguçado, me diga aí, ou fale pra você mesmo aí, que eu não vou ouvir, qual das duas consoantes parece mais sonora, tá bom? P, B. Qual que você achou mais sonoro? P ou B? Se você falou que o B é mais sonoro, você acertou. Vamos para agora uma segunda dupla. K e G. K, G. Aí eu vou dar dois exemplos para vocês, para facilitar. Cato e gato. Cato e gato. Qual que você acha que é a mais sonora? Se você falou que é o G como em gato, você acertou. Então aí, ó, no caso, o P e o K são consoantes surdas. E o B e o G, como em gato, são consoantes sonoras. E aí, por último, vamos para o nosso último aspecto, que é o nasal ou oral. Em relação aonde acontece, se é aqui na boca ou se é na região aí mesmo do nariz, tá bom? Nas fossas nasais. Então, ó, no português vamos ter três consoantes que são nasais, que é o M, o N e o Nhan, como em ninho, ninho. Mãe, ó, mãe, mãe, não. E ninho, a gente até sente um pouco de vibração assim no nariz. As demais são consoantes que são, na verdade, orais, tá bom? E aí, por último, nós vamos então agora entender o que são as semivogais. As semivogais, de modo geral no português, nós vamos ter duas semivogais, que são o I e o U. É quando, por exemplo, acabei de esquecer a palavra aqui, ó. Quando a gente separa na sílaba, quando a gente separa silabicamente uma palavra, a segunda consoante, ela não vai ter o acento tônico, vamos dizer assim.
mesmo que não tenha um acento ali gráfico, mas a gente sabe que tem ali a tonicidade. Isso que seria, no caso, uma semivogal. Não há tonicidade no que seria uma vogal, ela passa a ser a semivogal. Veja um exemplo. Pai, mal. Em pai, o I é uma semivogal, porque ele não é tônico. Em mal, o U é uma semivogal, porque ele não é tônico. Aí a vogal tônica vai ser o A, e nos dois casos, em pai e em mal. Portanto, temos duas semivogais no português, o I e o U, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje, um vídeo super técnico. Eu espero de coração que você tenha entendido. Obrigada por me assistir. Eu te espero sempre no próximo vídeo. Beijo!